senhores congressistas, este é o 4º congresso do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, momento de confraternização, por estarmos chegando ao fim de um ano de intenso trabalho, pleno de entusiasmo e denso na quantidade de material recolhido, na interessante dinâmica de sua metodologia. O intercâmbio de informações e, sobretudo, de percepções e de sensações no decorrer dos módulos em que está dividido o programa é verdadeiramente riquíssimo. O pensar de maneira livre, ouvindo, lendo e respeitando os argumentos em dialógica oposição, dá forças e serenidade para a reflexão profunda e para a análise acurada. Não há estratégia mais eficaz do que a de aceitar as premissas do pensamento do interlocutor para, dentro dele, fazer transitar o raciocínio, movimentando as ideias e surpreendendo, se for o caso, seus pontos de insuficiência. Agora, na hipótese de não serem encontrados, saber exprimir nossa concordância com a veemência e autenticidade de quem aceita porque compreendeu. É bom esclarecer que o procedimento em que se consubstancia a mencionada atitude dista de ser redutora do valor respeito, para transformá-lo em mero expediente retórico. Pretende ser forma reverente de manter a conversação em clima de diálogo produtivo, imprimindo funcionalidade e eficiência ao fato comunicacional. Eis o ambiente que se busca implantar nas várias unidades que compõem o Instituto, reconhecendo, ademais, a utopia do direito, que é pretender ter uma linguagem objetiva imune às subjetividades. Intercalo aqui uma observação que se vem fortalecendo no meu espírito ao longo desses últimos anos. Ao lado do crescimento vertiginoso da produção científica brasileira, que nos parece um dado relevantíssimo, na medida em que corresponde a manifestações empíricas concretas, volta a ameaça do sincretismo epistemológico que decretou a falência da ciência das finanças, denunciado de forma candente na obra expressiva de Alfredo Augusto Becker. A pretexto de desenvolver a análise mais abrangente do fenômeno descrito, focalizando na multiplicidade de seus aspectos, alguns autores se esquecem de preservar a pureza epistemológica que outorga dignidade e magnitude à ciência do direito tributário. Penso que o modo de aproximar-se do objeto jurídico para efeitos dogmáticos não admite concessões. A chamada interpretação econômica, ou qualquer outra que não a exclusivamente jurídica, é incompatível com o domínio que assuma as proporções de feixe de normas reguladoras de condutas intersubjetivas, tendo em vista a implantação de valores no contexto social. Buscam suporte em ciências chamadas afins, como a economia, a história e tantas mais, que podem observar o direito positivo como foco parcial de suas preocupações descritivas. Mas o modo de compreensão, o estritamente jurídico, da mesma forma como o fenômeno econômico ou político, hão de ser apreendidos por atitude cognoscente exclusivamente econômica ou política. Dentro de cada qual dessas posições, há técnicas que lhes são peculiares, não podendo, porém, ser transpostas para outros métodos que alimentem ciências formalmente distintas, mas com idêntico objeto material. Iludem-se aqueles que imaginam a possibilidade de informações fragmentadas, tomadas em seu conjunto como somatória de aproximações formais, virem a compor uma visão integral do objeto submetido à análise. Quando muito, seria um saber meramente enciclopédico, bem distinto de significar uma teoria geral sobre a matéria. Deixo o registro, porque observo o detrimento que vem causando essa confusão metodológica, confundindo situações que seriam mais compreensíveis, se atinássemos a uma ponderação que já deveria estar sedimentada no âmbito da ciência com que trabalhamos.
Senhores congressistas, o tema escolhido para o evento é tributação e processo. Proposta ampla, dentro da qual cabem discussões em diferentes matizes. Bem poderia ser ampliado para processo-produto, a ambiguidade que nos atormenta. Ao binômio, porém, o direito acrescenta a norma, fazendo com que todos se curvem para admitir as três dimensões de um fenômeno jurídico qualquer, como demonstrou Gregório Robles em sua teoria comunicacional do direito, pois a norma prevê o processo que, por sua vez, determina o aparecimento do produto. A proposta, que a princípio supõe o acolhimento da teoria tridimensional do direito, segundo o corte de Miguel Reale, nada mais representa do que uma concepção normativa, porquanto o processo e o produto estarão contidos na própria norma, havendo apenas relação de inclusão de classes. O programa desse congresso será, portanto, suficientemente aberto para abrigar diferentes conteúdos que digam respeito ao estado atual da experiência jurídica. Aqueles tópicos que se mantiveram presentes nas controvérsias de maior vulto, se reduzidos à sua expressão mais simples, surgirão como momentos de intensa reflexão nos vários painéis, reunindo os juristas mais significativos do país, sempre com a tônica própria das realizações do IBEC, marcado por uma trajetória de equidistância entre os interesses do fisco e do contribuinte. É sempre oportuno lembrar que desde os tempos de sua fundação, com Rubens Gomes Souza, Antônio Roberto Sampaio Dória e Fábio Canucci, esse timbre de imparcialidade opera como instrumento fundamental para a aproximação cognoscitiva, que funciona como expediente imprescindível para o processo interpretativo, legitimando as decisões tomadas. Efusivos cumprimentos a todos aqueles que se inscreveram nesse já tradicional encontro, bem como aos que nele irão trabalhar, cumprindo as mais diversas atuações. Muito obrigado. Com a palavra, o professor Henrique de Santos. Só para dar as boas-vindas aos nossos amigos, professores que vieram de todo o Brasil, aos membros da mesa, e simplesmente explicar um pouco o nosso evento que vocês já conhecem. A partir do folder, sempre haverá duas salas concomitantes, uma delas é o anfiteatro e outra é a sala Amazonas. No segundo dia, no dia 13 de dezembro, nós teremos três salas concomitantes, o anfiteatro, o Amazonas e a sala Ilcom. E cada um de vocês, então, a partir dessa programação, pode desenhar o próprio congresso que vocês querem assistir. Eu acho que é isso, o professor Paulo disse tudo que tinha que ser dito, então eu passo a palavra para a Suzy Gomes Hoffmann para a apresentação do nosso conferencista. Senhoras e senhores, bom dia. Cumprimento, na pessoa do professor Paulo de Barros Carvalho, todos os ilustres componentes da mesa. E registro inicialmente a minha alegria e a minha honra em estar na abertura do 4º Congresso do IBET e fazer a apresentação do querido presidente do Congresso e conferencista Paulo de Barros Carvalho. Eu gostaria de iniciar esta apresentação com uma poesia. Uma parte de mim é todo mundo, uma parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte, estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, a outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, a outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, a outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, a outra parte, linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? Eu escolhi essa poesia, denominada Traduzir-se, do poeta maranhense Ferreira Goulart, para iniciar a apresentação do professor Paulo de Barros Carvalho. Por
Porque traduzir é trazer para a linguagem, é tentar trazer para a linguagem algo que a gente pensa que conhece. Traduzir a vida é uma arte. A vida de Paulo de Barros Carvalho é uma arte. E traduzir a vida de Paulo de Barros Carvalho é uma arte para mim impossível neste momento, mas que tentarei, em fragmentos, em partes, trazer ao conhecimento dos senhores. Paulo de Barros Carvalho, cidadão paulista, casado com Sônia, pai da Roberta, da Priscila, da Renata e da Fernanda, avô do Bruno, do Felipe, da Marina, da Júlia, da Luísa, da Isabela, da Nathalie e do Leonardo, advogado, professor, autor, doutrinador, amigo, jurista. Parte, fragmentos da vida do cotidiano. Mas como traduzir nas palavras de Ferreira Goulart uma parte na outra parte? Como entender a arte de Paulo de Barros Carvalho, que tem um lado de gente como a gente, aquele lado que na poesia se diz almoço e janta? Como ligar essa parte à parte que espanta? E a arte está justamente na ligação de uma parte da sua vida na outra parte. Porque apesar deste mito, desta lenda viva que é Paulo de Barros Carvalho, ele é uma pessoa presente em nossas vidas de modo simples, mas determinante. Direto, mas importante. Vivo, decisivo, permanente que se sabe de repente. Este lado permanente de Paulo de Barros Carvalho, que vem sendo construído ao longo de muitos anos. Paulo de Barros Carvalho, que se formou em Direito pela PUC de São Paulo em 1965. Pós-graduou-se em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas em 1968. Tornou-se especialista em Direito Comercial no atual curso de mestrado da USP em 1969. Tornou-se especialista em Direito Tributário pela PUC de São Paulo em 1970. Já em 1973, obteve o título de doutor em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, com a tese A Estrutura Lógica da Norma Jurídica. Em 1991, tornou-se livre docente em Direito Tributário pela PUC de São Paulo. Conquistou, em 1985, por concurso público, o cargo de professor titular em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e 12 anos depois, num fato inédito e inesquecível para quem estava lá. Em 1997, Paulo de Barros Carvalho tornou-se também, por concurso público, professor de Direito Tributário da Faculdade de Direito da USP, tornando-se assim professor titular de Direito Tributário das duas das maiores universidades brasileiras. Essa parte permanente que se traduz e se apresenta sempre de repente, espanta pelos números e pela repercussão destes ensinamentos. Ensinamentos estes consolidados em livros e artigos. Paulo de Barros Carvalho possui 11 livros publicados no Brasil. Dentre eles, destaco o curso de Direito Tributário, que já está em sua 19ª edição, agora em 2007. Este livro, que é o livro de cabeceira de todos aqueles que querem estudar o direito tributário. Eu me lembro que há 20 anos, quando eu cursava, iniciei o 4º ano da Faculdade de Direito na PUC de Campinas, meu pai, que era um advogado querido, estudioso, já conhecia Paulo de Barros Carvalho, chegou para mim com uma série de livros e me falou. Ele queria muito que eu estudasse, que entrasse na seara do direito tributário. E ele me disse: minha filha, se você quiser conhecer direito tributário, estude por este livro. Eu não sabia naquele momento que aquele seria o primeiro de muitos cursos de direito tributário que eu compraria e teria ao longo desses 20 anos. E não imaginava que aquele autor seria o mestre, meu mestre da minha vida. Destaco também o outro livro, Direito Tributário, Fundamentos Jurídicos da Incidência, foi a tese em que o professor Paulo de Barros Carvalho conseguiu por concurso público, o cargo de professor titular em Direito Tributário da USP, que já está em sua 5ª edição. Destaco também que estes 2 livros já foram publicados no exterior. O curso de Direito Tributário, recentemente, num grande evento em Madrid, e o Fundamentos Jurídicos de Incidência, publicado na Itália e na Argentina. Paulo de Barros Carvalho, que tem mais de 70 artigos publicados, fez mais de 100 prefácios em livros. Mas, além desses números, o que espanta é a repercussão de sua obra.
Já ministrou mais de 350 conferências. Fez parte de mais de 40 bancas em concursos para professor livre-docência. Participou de mais de 65 bancas de doutorado e em mais de 220 bancas de mestrado. Foi eleito um dos melhores tributaristas do mundo por uma revista britânica nos anos de 2004, 2006 e 2007. Já recebeu o prêmio tributarista da IOB. Este ano já foi indicado o mais admirado do direito na categoria Direito Tributário do Prêmio Análise de Advocacia. O seu nome, numa busca inicial no site do STJ, aparece 114 vezes. No site do Tribunal Regional da Terceira Região, 139 vezes. E no Google, incríveis 64 páginas, cada uma com 10 ou 15 citações. Repercussão de quem sabe traduzir a teoria e ensinar a praticá-la. Repercussão da regra matriz de incidência com seus critérios antecedente e consequente. Temas tão difundidos pelos artigos, presentes nas normas individuais e concretas das sentenças e dos acórdãos. Quantas e quantas vezes não vemos suas lições repetidas, seja as funções da base de cálculo, a diferença entre fato e evento, o dever ser. Quem teria traduzido e trazido ao conhecimento de tantos as lições de Lorival Villanova e Alfredo Augusto Becker? Quantos de nós e de tantos outros conheceram estes ilustres pensadores por suas lições? Paulo de Barros Carvalho, que é cidadão paulista, por título também paraibano e pernambucano, mas, de fato, cidadão do mundo e do interior do Brasil. Por meio dos professores formados pela PUC e pela USP, que retornam às suas faculdades e difundem as lições aprendidas por estes rincões afora. Por meio dos IBETs, que, além de São Paulo, está presente em mais 17 cidades. E em cada IBET, que forma mais de 1.000 alunos por ano, difundindo as lições, a metodologia, o conhecimento de Paulo de Barros Carvalho. Paulo de Barros Carvalho, que desde a década de 1980 tem um grupo de estudos de lógica jurídica, da qual tive a honra de participar em 1991. E quando Paulo de Barros Carvalho insiste em suas lições de lógica jurídica, de filosofia, poderia se enquadrar nas estrofes, nos versos da poesia, e dizer que ao lado do tributarista que pesa e pondera, ao filósofo que delira. Mas a ponderação e o delírio caminham lado a lado neste homem inovador, incentivador dos estudos, que não teme quebrar paradigmas, pensar, mudar, viver. Seu nome sempre estará ligado a importantes decisões judiciais, ao movimento pela ética, pelo direito e pela educação. Apenas para ilustrar, podemos citar 3 recentes decisões do Supremo Tribunal Federal em que as lições de Paulo de Barros Carvalho foram citadas. Seja na questão da inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9.718, em que foram citadas as lições sobre a base de cálculo e suas funções, seja no voto do ministro Peluso, no caso do IPI, em que foram citadas as suas lições na questão da isenção e da alíquota zero, seja nas questões que estão chegando ao Supremo Tribunal Federal sobre a guerra fiscal, em que é citado e os votos são fundamentados no parecer do professor sobre a questão do gás boliviano. Muito mais se poderia dizer sobre Paulo de Barros Carvalho, sobre sua obra. Mas como sua aluna, como admiradora do jurista, do professor, do cidadão e do mestre, com a convivência ao longo desses 17 anos, desde que ingressei no curso de mestrado em 1990, eu gostaria de encerrar esta apresentação com o que mais me toca em Paulo de Barros Carvalho. Para tanto, vou citar um texto muito conhecido, e que desde o primeiro momento em que iniciei a preparação dessa apresentação me veio à mente, e que para mim é o que traduz o sucesso, a repercussão da obra de Paulo de Barros Carvalho. E mais do que isso, explica o porquê o professor Paulo de Barros Carvalho atinge tantas pessoas e atinge de modo a mudar as suas vidas, a ser alguém que tem o condão de ser uma figura tão forte, impressionante na vida das pessoas que o rodeiam, que altera a forma de pensar e, por consequência, de viver. Esse texto é muito conhecido e muito repetido, mas ele é lindo. É a carta de São Paulo aos Coríntios, que diz que ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu sou como o bronze que soa, ou como o símbolo que retina. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência,
Mesmo que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver amor, eu não sou nada. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada valeria. O amor é paciente, o amor é bondoso, não tem inveja, o amor não tem orgulho, o amor não é arrogante nem escandaloso. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita nem guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A minha tradução de Paulo de Barros Carvalho passa por este lindo texto de São Paulo. Paulo de Barros Carvalho conhece a língua do direito, sabe como ninguém ser professor, líder, pai, advogado, jurista. Mas o que faz ser a pessoa que é o imenso amor que ele tem e que ele transmite. Paulo de Barros Carvalho ama a família, ama a Deus, o direito, seus alunos, a universidade, a academia, a educação. Paulo de Barros Carvalho conhece e transmite a língua do amor. Por este amor que é paciente, transmite as lições aos seus alunos, muitas e muitas vezes. Este amor que não é invejoso, faz com que ele vibre com o sucesso, com as conquistas de todos que estão à sua volta. Este amor que não é orgulhoso, nos mostra que, sendo quem é, um dos maiores juristas do Brasil e da atualidade mundial, uma pessoa extremamente humilde. Este amor que o faz buscar a verdade e a justiça, mesmo que sabendo que são valores inatingíveis. Este amor que faz com que Paulo de Barros Carvalho seja essa pessoa tão iluminada. Este amor que é generoso faz com que sua sabedoria, da mesma forma do milagre da multiplicação dos pães, se multiplique por meio de seus alunos e construa uma história. Porque Paulo de Barros Carvalho faz parte da história do Brasil, da história do direito, e faz parte, uma parte muito bonita da história de todas as nossas vidas. E neste momento, querido professor, eu encerro esta apresentação com as homenagens, com a admiração e com o imenso amor de todos os seus alunos. E para dizer que a sua tradução, que a tradução de Paulo de Barros Carvalho se faz necessária e primordialmente pela linguagem do amor. Bom dia a todos. Eu quero saudar especialmente a Suzy Gomes Rom, que foi tão amável nas suas palavras e transmitiu, ao menos a mim, grande sinceridade. Ela sempre foi sensível a esse tipo de colocação que ela mesma fez. Muito bem. Quero também saudar a todos os professores, a todas as autoridades que estão presentes. Quero agradecer muitíssimo a presença do meu amigo, doutor João Faustino, o chefe da Casa Civil, o governador Serra, que está aqui representando o governador. Foi subchefe da Casa Civil também, do presidente Fernando Henrique Cardoso, um homem de grande sabedoria, já foi reitor e que prestigia esse acontecimento com a sua presença. Mas esse é um encontro dos seguidores do IBET, daqueles que acompanham a vida do IBET, daqueles que lutam durante o ano ao lado dos alunos e dos professores, dos coordenadores e seminários do IBET. O IBET que tem
esta função e que quer preservá-la a qualquer preço de equidistância, como eu disse, entre fisco e contribuinte. Nós prestamos serviço há mais de 10 anos para a Receita Federal, dando cursos, tendo um contato estreito com altos funcionários da Receita Federal e da Receita Estadual também, da Receita Municipal, temos um relacionamento muito bom. E todas as posições que nós tomamos em termos jurídicos levam em conta esta equidistância. Nós queremos, naturalmente, dar a nossa opinião, né, de uma forma bem incisiva, bem forte, mas respeitando tanto os direitos de um quanto os direitos de outros. Por isso eu agradeço a presença e o prestígio que o pessoal da Procuradoria da Fazenda Nacional, Estadual, Municipal tem dado aos representantes do Ministério da Fazenda, da Secretaria da Fazenda e do município também. Mas, num congresso como esse, como eu tenho dito ultimamente, não cabe uma exposição, fazer uma exposição sobre os limites da interpretação do direito tributário. Eu creio que fica muito melhor nós despendermos esse tempo fazendo reflexões, tomando pontos e, sobre esses pontos, levantando aporias. Um deles que eu gostaria de salientar a todos os presentes é exatamente aquele que diz respeito àquele sincretismo metodológico que eu aludia quando fiz a abertura do Congresso. Becker escreveu um livro veemente, um livro forte, candente, em 1963, porque ele notava que a ciência das finanças, querendo abraçar todo o fenômeno da atividade financeira do Estado, sob o ângulo ético, sob o ângulo religioso, sob o ângulo social em sentido estrito, sob o ângulo histórico, econômico, político, etc., acabava fazendo uma miscelânea que o incapacitava para avançar em direção ao objeto. Nós sabemos, é muito simples, a estatística presta serviços relevantíssimos para a sociologia, para a economia, mas de nada serve nós trazermos um levantamento, um rigoroso levantamento estatístico para tratar, por exemplo, da validade de uma norma. A norma vale com 100% de eficácia ou com 100% de ineficácia. Ela vale da mesma maneira. Isso para o direito não significa absolutamente nada. Da mesma forma, os problemas atinentes às ficções jurídicas que causam espécie em todos aqueles que não têm formação jurídica. É por isso que se diz sempre que o direito não é bom senso. O direito é senso jurídico. O bom senso não aceita dezenas, centenas de postulados que o direito adota e sem os quais ele não passa. Por exemplo, a ninguém se admite alegar a ignorância da lei. O que significa dizer, em outras palavras, que todos nós, todos os brasileiros, alfabetizados ou não, conhecem a integralidade do direito positivo brasileiro. Imagine exigir de um analfabeto que conheça uma parte pequena, quanto mais todo, que nem se nós juntarmos Pontes e Mirandas, Lorival Villanova, Seabra Fagundes, os grandes juristas do Brasil, somando todos, não daria para conhecer uma parte sequer significativa desse direito positivo. Pois bem, a premissa do direito brasileiro e de todo o direito de que se tem notícia é de que todos conhecem o que houver sido editado a título jurídico. Sem o que o direito não funciona.
Não funciona aqui ou não funciona em qualquer outro lugar. Dizer que o navio é um bem imóvel para certos fins, que o avião é outro bem imóvel para certos fins, isso choca o bom senso, principalmente quando nós vemos o avião passando, o navio se deslocando no horizonte. E, então, o que eu quero dizer é o seguinte: cada ciência tem o seu método. Como diz o professor Tércio, tem um e somente um método. Agora, dentro desse método estão várias técnicas de aproximação com o objeto. O direito tem a sua, a economia tem a sua, a ciência política tem a sua. E é por isso que a ciência das finanças faliu na expressão da palavra. Não há exagero nenhum em dizer que ela faliu, porque aqueles livros tradicionais, antigos, como de Eliomar Balheiro, de Alberto Deodato, e que muitos de nós estudamos nesses livros. Esses livros existem nos sebos hoje, nas bibliotecas daqueles que colecionam livros antigos, mas não são editados mais livros sobre ciências das finanças. O ministro Eros Grau, certa feita, se insurgiu dizendo: como, mas acaba de sair o livro de um professor, aí deu o nome, um professor americano, mas ele falava de outras ciências das finanças, do mercado de capitais, dos jogos financeiros. Não é disso que eu tratava. Eu expliquei logo que eu me referia àquela cadeira que fazia parte do currículo das faculdades de Direito. Ao menos, quando cursei, era Ciência das Finanças, Direito Financeiro e Tributário. Depois foi caindo, hoje quase que não aparece mais Ciência das Finanças. E não sai no livro dentro dessa linha. Pois bem, a Ciência das Finanças tropeçou exatamente por isso. E nós vemos hoje um movimento que preocupa. Preocupa em dois sentidos. Num deles, pela volta desse sincretismo metodológico. E outra, pela proliferação abusada dos princípios. Não que eu seja contra os princípios, pelo contrário, eu acho que todo o sistema de direito positivo tem que ter os seus princípios. Ou melhor, temos que nós atribuir princípios a esse sistema. Os valores não estão nos objetos. Os valores são atribuídos aos objetos. Esse é um dado já batido, mas sempre bom de relembrar. Vejo numa Bienal a crítica de arte. Cada um diz uma coisa, mas nem precisa ir à Bienal, basta ir a uma sessão do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer tribunal. Quando nós vemos os desembargadores, os ministros, compulsando os mesmos autos, e cada um com uma opinião diferente. Às vezes até os votos são coincidentes. Os votos dão provimento ao recurso, mas dão provimento por motivos diferentes, sobre fundamentos diferentes, etc. Isso mostra realmente que é uma utopia nós pensarmos numa linguagem objetiva do direito, né? E procurando eliminar as subjetividades. As subjetividades são constitutivas do dado jurídico. E, ao compor a minha observação, eu ingresso com dados ideológicos, dados de humor, dados de interesse pessoal, de interesse profissional,